Tive uma ideia. E se nós ajudássemos alguém hoje? A pressão na física é uma medida da força exercida sobre uma área específica. Ela é fundamental em diversas situações, desde entender o comportamento dos gases até explicar como os fluidos se movem em sistemas hidráulicos. A pressão é definida como a razão entre a força aplicada perpendicularmente a uma superfície e a área sobre a qual essa força é distribuída. A unidade padrão para a pressão do Sistema Internacional de Unidades, SI, é o Pascal, PA. A fórmula básica para calcular a pressão é P igual a F dividido por A, que F significa força, P significa pressão, que é igual a força dividido pela área. A compreensão da pressão é crucial em muitos aspectos da física, como a lei dos gases, a hidroestatística e a análise de estrutura em equilíbrio. Eu vou falar um pouco sobre onde entra aí por aí a pressão dentro da panela de pressão e por que isso ocorre. E eu acho que a panela de pressão foi um ótimo exemplo pra gente tratar disso, porque quando a gente usa uma panela de pressão, a gente não tá falando somente da pressão, a gente também tá falando da mudança de estado de matéria. E eu vou explicar por que isso ocorre, porque quando você tá usando uma panela de pressão com a tampa fechada, o vapor lá dentro não consegue escapar, aumentando a pressão que existe dentro da panela. Isso faz com que a temperatura seja mais alta, então alcance temperaturas mais altas antes do ponto de ebulição. Então acontece que com isso, com a temperatura lá dentro sendo mais alta, vai diminuir, na verdade, o tempo de cozimento. Então, a panela de pressão é como se fosse um avanço na nossa vida, alguma coisa que facilite bastante. E é isso que acontece, porque a água dentro do interior da panela alcança temperaturas maiores e diminui o tempo de cozimento. Está relacionado com a lei dos gases ideais, que descreve como a pressão, o volume e a temperatura dos gases estão relacionados. Em uma panela de pressão, ao reduzir o volume disponível para o vapor, a pressão aumenta, causando elevação de temperatura. Além disso, a panela de pressão também destaca a mudança de estado da matéria, passando de líquido para vapor. Isso ocorre quando a pressão interna supera a pressão atmosférica, permitindo que a água atinja o ponto de ebulição mais alta que o normal. Em resumo, a panela de pressão é um exemplo prático de como a compreensão da física, especialmente da pressão e das mudanças de estado da matéria, pode ser aplicada em situações cotidianas, tornando esse processo de cozimento mais fácil. A calorimetria ela é uma área da física que estuda a transferência de calor entre corpos e a sua mudança de temperatura. Em um contexto de fazer pão em uma panificadora, a calorimetria ela se aplica à medida de que a massa do pão ela é aquecida durante o processo do cozimento. E quando a gente coloca a massa crua na panificadora, ela inicia o processo de cozimento e assim ela tem uma transferência de calor de resistência elétrica, né? Que é interna da máquina para a massa do pão. E esse processo ele vai envolver as etapas a seguir. Aquecimento inicial. A resistência elétrica da panificadora ela vai gerar calor, que é transferido para a massa do pão. A temperatura da massa começa a aumentar gradualmente. Reações químicas. À medida que a massa do pão é aquecida, ocorrem reações químicas entre os ingredientes, como no fermento e nos amidos presentes na farinha. Essas reações contribuem para o crescimento e a formação da estrutura do pão. Geração de vapor. À medida que a temperatura aumenta, a umidade do pão vai evaporando. Isso contribui para a maciez e volume do pão e também contribui para a casca crocante.
Douramento. A transferência contínua de calor faz com que o pão comece a dourar. Esse processo ocorre devido à reação de Maillard, uma série de reações químicas entre os açúcares e os aminoácidos presentes no pão. O douramento dá sabor e cor ao pão. Cozimento interno. O calor continua a ser transferido para o interior da massa, garantindo que todo o pão seja cozido uniformemente. A temperatura interna do pão aumenta, permitindo que as reações químicas e físicas ocorram em todo o volume da massa. Conclusão do cozimento. Quando a temperatura interna do pão atinge um ponto específico, a panificadora pode desligar automaticamente, indicando que o pão está pronto. A calorimetria é fundamental para garantir que o pão seja cozido da maneira adequada, com o equilíbrio certo da umidade, textura e sabor. A compreensão desses processos ajuda a otimizar a operação da panificadora e a produção de pães deliciosos.